escolha de um líder que impactará sua história precisa ser uma escolha sensata, prudente e direcionada por Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos na parte 6 de uma série de reflexões com o tema Escolhas que Impactam Gerações. Que tipo de liderança, seja de um homem, de uma mulher ou de uma organização, que precisa escolher para que a minha história e a minha geração sejam impactadas positivamente. Só há um caminho que nos leva a uma escolha correta, é a direção de Deus. E um líder que dê a sinceridade do seu coração para que a sua causa seja posta no centro das atenções deste líder. Ter um coração temente a Deus, porque o líder ele impactará e influenciará outras pessoas. Então, quando eu penso num líder, eu preciso pensar que este também pensa como eu penso. Uma mulher de caráter de Jesus Cristo, que entende que a família, que valores éticos, morais, que valores fundamentados na palavra de Deus nos leva a caminhos de pastos verdejantes e não de pastos secos e de destruição. Portanto, o líder que eu escolho tem que ser um líder com pensamento em Deus. O líder tem que ser um líder de fé, de credibilidade, de fidelidade, um líder prudente, um líder que organiza o seu tempo, que planeja as suas ações conforme a direção de Deus. Então hoje nós vamos pensar juntas sobre este assunto. O líder que eu penso em escolher, que vai impactar a minha casa, a minha empresa, a minha história, minha cidade, meu estado. O líder que eu penso, que eu estudo sobre este líder e conheço a história, é uma história consistente de ações retas diante de Deus. Este líder, ele tem um posicionamento de saber a hora certa, de discernir quem são os que estarão ao lado dele, um líder que sabe movimentar o seu tempo e as suas estratégias para que alcance resultados propostos por Deus. São nestes aspectos que nós vamos pensar hoje e no final vamos falar sobre o sorteio do livro Liderança com Propósito de Rick Warren, que é o livro base para a nossa reflexão. E este livro se baseia na liderança de Neemias, quando este foi chamado para reconstrução dos muros de Jerusalém. E no livro de Neemias, no capítulo 2, quando tem uma conversa com o rei, já tudo planejado na sua mente, já tinha passado por vários meses de oração e continuava em constante oração. Este então recebe um milagre de Deus através do rei da Babilônia, que o protegeu até chegar em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, um líder, ele tem que ser um líder onde pessoas o seguirão, entendendo que eu e você somos mulheres cristãs, mulheres que prezam por valores morais e por isso identificamos no líder estas qualidades e pessoas o seguirão por causa dessas qualidades. Mas mesmo assim, o líder ele terá opositores, pessoas que não se sentirão bem com as ações, com as decisões. Por quê? Porque são pessoas que estão contra o pensamento de Deus. E no decorrer da história de Neemias, enquanto este e o povo reconstruiu o muro, além desses dois, teve mais pessoas que se colocaram em oposição ou que não se ajuntaram para o trabalho. Nem todas as pessoas se envolverão com o projeto que o líder que você escolheu vai desenvolver. Mas isso não significa que ele é um mau líder. Isso significa que essas pessoas estão contrárias aos propósitos de Deus.
E Neemias então encontrou estes opositores, mas ele perseverou. Em nenhum momento ele murmurou ou questionou sobre essas pessoas. Ele simplesmente continuou o seu trabalho. Deixou relatado para o nosso aprendizado, para que nós entendêssemos como ser e como escolher uma liderança com propósito. E continua no versículo 11 do capítulo 2 de Neemias assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Neemias chega até aquela situação, ele já tinha ouvido falar sobre a situação, então você sabe que o líder que você está para escolher já ouviu falar, já tem o conhecimento do que é preciso fazer, da situação que se encontra a sua causa, ou seja, o que realmente ele precisa reconstruir. E no versículo 12 continua: E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da forte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E continua a declaração de Neemias do que ele realmente encontrou na cidade. O líder que você pensa em escolher, ele sabe, ele conhece a situação, mas quando ele assume a liderança, ele precisa esperar o momento certo, o momento oportuno para agir. Por quê? Porque ele precisa se certificar se aquilo que ele ouviu realmente é o que acontece. E quando ele identifica a situação, ele não chama todas as pessoas, ele chama algumas pessoas específicas, estratégicas, para que ele venha a observar todas as coisas. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 13, diz assim: Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Se o seu líder, ele não conhece a verdade, ele imagina o que seja, e a partir daí ele já responde, ele se torna um líder imprudente. Mas o líder prudente, ele fica sabendo, ele analisa, ele avalia e espera a oportunidade para agir corretamente, de forma certeira e direcionada por Deus. Um líder que não tem o direcionamento de Deus não é um líder que impactará positivamente gerações. E amanhã vamos dar continuidade a esses aspectos que um líder deve agir. Do líder que sabe quem chamar para trabalhar, que envolve as pessoas para a execução daquilo que Deus o direcionou para fazer. Então hoje nós vamos lançar as inscrições para o sorteio do livro Liderança com Propósito, de Rick Warren. Um livro que nos instrui sobre a liderança, como ser uma líder segundo o coração de Deus, uma líder com propósito, e que nos ajuda a entender como escolher um líder também com propósito. Então, você vai colocar nos comentários deste vídeo, somente deste vídeo, parte 6, com o tema Escolhas que Impactam Gerações. E você vai colocar o seu nome completo. Se desejar, faça um comentário, coloque o nome da sua cidade, mas o importante é que o seu nome esteja completo para o sorteio. As inscrições, elas ficarão do dia 18 de agosto de 2022 até 21 de agosto de 2022. Vou anotar todos os nomes. Lembre-se que é somente neste vídeo que é para colocar o seu nome. Então passe para outras pessoas para que elas também tenham a oportunidade de participar do sorteio presente para você com este livro Liderança com Propósito, de Rick Warren. E no dia 23 de agosto de 2022, um vídeo com o sorteio e o resultado destes sorteios ficará disponível para vocês. Então envie para as pessoas e não deixe de assistir desde a primeira parte deste tema. Vou deixar na descrição deste vídeo os links da primeira até a quinta parte das reflexões desta série. E se inscreva no canal, faça parte desta família.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.